Eu já ministro essa palavra há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos o Senhor vem gerando este livro no meu coração. E nesse ano, no ano passado, no Sim Israel, Deus usou o pastor Vilmar para dizer: olha, põe para fora, porque ele já está aí dentro. E aí eu dei uma resistida o ano inteiro. E aí nesse Sim Israel, lá no Vale da Bênção, eu sou Simone Bastos, nem me apresentei, eu sou do Vale da Bênção. Trago um grande abraço do pastor Jonathan, da pastora Adelaide, da pastora Elaine. E eles me enviaram aqui para trazer para a igreja aquilo que está no coração de Deus através da dança. Tá? E o que é a dança? Para que dançar? Né? Por que dançar no culto? Qual a importância disso? Né? Eu nem danço, por que eu tenho que ouvir essa palavra? Né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu danço desde 1996. 1996. Há 29 anos atrás, Deus me deu uma dança no meu quarto, com a minha filha, que ela só tinha 4 anos. Eu estava num dia normal, ouvindo louvores, limpando a minha casa, e de repente, sem nenhum aviso, sem nenhum arrepio, sem nada, o Senhor me preencheu com uma dança diferente. Eu sempre amei dançar. Eu conto um pouquinho disso no livro, que muitos aqui vão lembrar do menudo. Então eu fazia grupo de menudo, ensaiava em casa, pegava as meninas da vila, levava todo mundo para casa e ensaiava a dança. Isso estava dentro de mim. Eu não tinha Cristo, mas eu tinha a dança que Deus gerou dentro de mim. Então era meu amigo, tinha que dançar. Então eu sempre fui assim. Mas quando eu aceitei Jesus, quando eu vim para Cristo, eu achei que isso tinha acabado, porque eu achava impossível dançar na igreja. A minha igreja nem batia palma, era uma igreja tradicional, uma igreja batista, e meu pastor tinha muito zelo. E quando o Senhor me deu essa dança no meu quarto, eu fiquei 5 anos, eu e a minha filha, dançando escondido. Ninguém sabia. Meu esposo não sabia. Minhas irmãs, que eram intercessoras, que caminhávamos juntos, não sabiam. Eu tinha um trabalho com criança carente de 2 comunidades. E aí a gente sempre fazia festa de Natal, fazia a cantata. E teve uma reunião que a gente estava se preparando para isso, e a pastora chegou e falou assim: olha, Deus falou para mim que nós temos algo diferente esse ano, mas não é cantata. Mas eu não sei o que é. E na hora assim me veio assim: é uma dança. Aí ela falou: dança? Como dança? Aí eu falei: é uma dança. E aí eu já tinha coreografia dentro da minha casa com a minha filha. E eu cantava e dançava sempre a mesma música, porque eu achava que era só aquela música que o Senhor dava. Eu era muito inocente, eu não conhecia isso. E quando eu descobri que o Senhor derramava com outras canções, isso foi assim, uma alegria tão grande, porque veio do Senhor. E o Senhor me moldou. Eu não tive vídeo, eu não sabia como fazer. Não tinha YouTube, a gente está falando de 1996. Não tinha ninguém para me ungir. Os meus pastores não entendiam sobre isso. Então eu comecei a perguntar para Deus como fazer. O que fazer? Eu tinha a palavra e a certeza de que aquilo era do céu, de que aquilo vinha de Deus, de que quando eu dançava no meu quarto, no íntimo, com a minha filha, ou no meu devocional, a presença de Deus vinha. O ambiente se enchia da graça, da presença. E eu não queria perder aquilo por nada. Eu não queria compartilhar aquilo com ninguém, porque eu tinha medo que me mandassem parar. Às vezes eu chegava na igreja e eu já toda avivada, dançando. E aí eu me movia e o meu esposo falava assim: respeito, nós estamos dentro da igreja. E era um zelo, porque aquilo era inconcebível para a igreja. Então, eu fiquei esperando no Senhor. Irmãos,
Jeremias 31:13. E aí eu fui aprendendo na minha caminhada. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu comecei a entender o que era a dança e o que o Senhor faz através da dança. Então, Jeremias 31:13. Eu vou ler aqui. Então as moças, os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. E eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Então, os moços, as moças, os velhos. Então aqui com a palavra, a gente vê que a dança é para todos. É para todos. Sabe, irmãos, nós limitamos a grandeza de Deus. Eu ouço muito assim, não, mas eu não tenho mais idade. Eu não posso mais dançar. Mas aqui, na palavra, o Senhor diz que os velhos vão dançar e se alegrar. Amém? Olha os velhinhos aí, que nem eu, ó. Já sou vovó e eu danço, eu amo dançar pro Senhor. Eu amo. E eu tenho um netinho que ele é autista. E ele ama música hebraica. Eu gosto demais, eu escuto mais. E aí eu fiz todos os instrumentos pequenininhos para ele. E aí ele chega em casa, ele pega o instrumento e ele fala assim: vovó, bora dançar Salam Aleikum? É a música que ele mais gosta. E a gente se alegra diante do Senhor. A dança é para todos, né? E em Atos 8:26 diz assim, conseguiu, irmão? Atos 8:26. Eu vou ler aqui. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronta-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. E aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? E aí ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e se sentar com ele na carruagem. Então a gente vê no versículo 27 que ele estivera em Jerusalém para adorar. Ele estava ali para adorar o Senhor. E aí quando Filipe pergunta para ele: você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que é isso? O que é isso que você está ali? Ele diz: eu não sei, mas eu preciso que alguém me explique. Então o texto mostra que nós podemos fazer sem entender. O etíope, ele estava fazendo sem entender, né? Eu fiz sem entender. Mas a excelência, ela vem do saber, né? Então nós vamos entender um pouco hoje sobre o que é a dança e sobre o que é o seu significado espiritual. A dança, ela tem um significado espiritual. Ela não é só movimento. Todos os instrumentos que eu uso, eles têm um significado para o Senhor, para Deus, dentro da sua palavra. E o Senhor, na minha caminhada, Ele foi me ensinando, e Ele foi falando, e me ensinando a usar cada instrumento. Então, nós vamos entender o significado da dança. O povo judeu, eles amam dançar, né? E eles amam dançar diante do Senhor. Eles têm esse entendimento tão precioso que a dança faz parte de algo que o Senhor gerou, e o Senhor gerou eles com essa dança, com essa adoração, né? Em Êxodo 15:19, eu vou correr com a palavra porque tem muita coisa para falar, tá? Mas se você quiser, vai anotando, ou se não, ó, Matilda, compra meu livro. Primeira vez que eu faço essa propaganda. Então, em Êxodo 15:19 diz assim:
como seus cavalos e cavaleiros entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. A profetisa Miriam, que era a irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando o pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas: cantem ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Então, por que eu li isso? Porque é a primeira celebração de culto com dança que se fala na palavra. E foi um culto, foi uma celebração por vitória. Ah, por que culto? Porque antigamente a igreja era onde eles estavam. Não tinha igreja, eles que cultuavam aonde estavam, né? Então, em 2 Samuel 6,13 diz assim: assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, eles haviam sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestindo um efode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiram, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria, ao som jubiloso das trombetas. Então Davi, ele dançou perante quem? É a palavra que está dizendo. Ele dançou perante o Senhor. Aqui no livro tem 30 versículos dentro da palavra que fala de dança. 30 versículos. O livro é todo baseado na Bíblia. Todo. Tudo que eu falo, a Bíblia responde e nos ensina. Então, faz parte da celebração. É uma forma de expressar a alegria. É uma dança de gratidão, né? Em Jeremias 31:4 diz assim: portanto eu te edificarei mais uma vez, ó bela Virgem Israel. De novo serás adornada com os meus tamborins e sairá dançando com os que se alegram. Deus, Ele está falando que Ele se agrada da dança, sairá dançando. Ele recebe a dança. Tem muitas pessoas, muitos lugares dizendo que a dança não é bíblica. Então existem textos que nos mostram que o Senhor recebe e se alegra. Em Lucas 15:25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu músicas e barulhos de dança. Então aqui é o filho pródigo. Então, eles celebraram com alegria, com festa, com júbilo, com dança, a volta do filho que tinha se perdido, né? Então, eu vou ler de novo Jeremias 31:13. Então, os jovens dançarão de alegria, como também os rapazes e os idosos. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Eu, pessoalmente, lhe darei consolo e júbilo, em vez de amargura e lamento. Então, primeiro, a gente vê que a dança é para todos. A palavra diz moças, jovens, velhos. Depois a gente vê que a dança traz alegria, né? A dança, ela transforma. Irmãos, muitas vezes eu já cheguei para ensaiar uma coreografia para uma festa, alguma coisa, e eu estava com algum problema, com alguma tristeza, aquelas coisas da terra, que a gente está na terra, né? E eu estava muito abatida, assim. E aí quando a gente começava o ensaio, eu começava a dançar e aquilo, o problema ele ainda existia, ele ainda estava lá, mas e a alegria já vinha, Deus me tomava e aquilo já não me doía mais, já não me machucava mais. E a gente, igreja, não entende isso, mas o mundo já entende. Existe uma faculdade hoje que se chama dança terapia. E essa faculdade, ela ensina a dança como cura para as vidas, como cura. Tem hospitais que usam a dança para curar, para trazer alegria de volta. Então, o mundo entendeu. E a igreja ainda parece que está anestesiada com essa palavra de que não, vai ferir o Senhor, vai ferir. É um exagero, um zelo exagerado por falta de entendimento da palavra. A dança transforma a situação. A palavra diz: transformarei o lamento em júbilo.
transforma mesmo. Ouse dançar quando você está triste na sua casa. Coloca uma música e vai dançar. Ah, mas eu estou com um problema. Você está mal? É isso. O problema ele continua, mas Deus vai dando estratégia. Ele vai tirando a angústia, a tristeza. A dança traz júbilo. E isso é a palavra de Deus que nos garante, né? Traz consolo. Lhe darei, é Deus falando, lhe darei consolo em vez de tristeza. Então a gente precisa ler a palavra, e eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui já leram essa palavra, entender aquilo que o Senhor está falando e trazer como revelação para nós. Deus está trazendo revelação para nós. No Salmo 30:11 diz assim: convertestes o meu pranto em dança, substituístes o meu traje de luto por roupas de alegria. O Senhor faz, o Senhor muda, o Senhor transforma. A dança ela é um cumprimento profético. A dança ela anuncia o mover de Deus. Quando a pessoa dança com o entendimento do que ela está fazendo, com a direção do Espírito Santo, ele se move através da dança. A dança na igreja ela tem um propósito profético. Ser um profético, irmãos, é só movimento. E houve muito movimento errado. Houve muito movimento errado, né? Muitas pessoas fizeram sem entendimento da palavra. E aí tem pessoas que não querem nem ouvir falar. Eu fui uma vez numa igreja, eles sonhavam com a dança, eles desejavam há muitos anos atrás. E aí depois de 15 anos eu revi os pastores de lá, encontrei com eles. E aí perguntei a dança. Não. Para você é maravilhoso, Deus faz, a gente vê a unção, a gente consegue perceber o que Deus faz. Mas na minha igreja não deu certo. Porque as pessoas não conseguiram entender em Deus o que Deus faz. Então eu vou falar dos instrumentos de culto. Todo instrumento que eu uso, ela tem um significado espiritual. O tecido. Eu sempre gostei muito de dançar com tecido. E eu trabalhava com surdos na igreja, né? Eu fazia, né, a tradução para eles no culto. E aí a gente estava se preparando para a festa dos tabernáculos e eu queria inserir eles na dança. E aí eu orei e falei para o Senhor: Senhor, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Aí eu traduzi a música, falei para eles o que a música fazia. E o Senhor me deu uma direção de fazer um movimento com um pano subindo e o outro descendo, sabe? Então, 2 ficam aqui, 2 aqui, e foi esse movimento. E a coreografia na frente. Quando começou esse movimento, foi um derramar, uma coisa. Eles sentiram, eles não ouviam a música, mas eles foram tocados pela presença do Senhor, pela glória de Deus que desceu naquele lugar. E a igreja foi tomada pela glória, e aquilo foi novo para mim, porque eu já dançava, eu sabia que vinha do Senhor, mas eu nunca tinha visto esse derramar. E aí eu falei para o Senhor que eu queria essa unção. Da onde vinha isso? E aí o Senhor falou comigo de Atos 19, que Deus fazia, 19:11, Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. De maneira que até os lenços e aventais de Paulo, que eram usados, levados e colocados sobre os doentes, eles eram curados com todas as suas enfermidades. E assim os espíritos malignos eram expelidos deles. O tecido, ele traz a presença. Ele traz a presença, irmãos. É fato, é verdade. Não é apenas movimento, é a presença. Eu tenho muitos testemunhos através de cura, através do tecido. Eu vou correr, vou falar rapidinho do meu esposo. Eu estava me preparando para a minha primeira viagem missionária. E aí eu estava correndo com as coisas e tudo, passagem comprada, tudo certo. Ele começou a ter pedra nos rins. E ele gritava, ele urrava, e a gente ia para o hospital e voltava. E os médicos falavam: olha, está no canal, não tem o que fazer, está no canal. 3 dias para minha viagem e ele não melhorava. E aí um dia, na noite, assim, deitou, tudo bem, aí de madrugada ele começou a gritar de dor de novo. E eu levantei e falei: Senhor, eu não sei mais o que eu faço. E o Senhor falou para mim: você não disse que a dança cura?
Então dança. E aí eu corri, peguei meu pano, acendi a luz, peguei o notebook, pus uma música, e ele gritando, ele só ficou olhando assim. Falou, depois ele falou, eu queria te dar uma soquetada, porque eu estava com tanta dor e você fazendo aquela bagunça. E eu comecei a dançar, 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 e a música dizia, glória, glória, glória a ti, Senhor. E aí um momento eu joguei o tecido assim e fui direcionando, e caiu em cima dele. Aí ele fez assim, glória a Deus. Dormiu. Aleluia. Quando ele acordou, eu falei, você tá bem? Aí eu tô, só dói à noite. Eu falei, não, você foi curado. Ele foi curado, irmãos. Ele foi curado. Eu fui curada de muitas enfermidades que eu tive, mas não vai dar tempo de falar. Então eu vou falar da bandeira. A bandeira, em Êxodo 17:15, diz assim, Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome, o Senhor é a minha bandeira. Então Moisés, o contexto aqui, ele saiu da sua pátria, da sua terra, ele estava num outro território, ele estava em guerra com os amalequitas, né? E quando ele levantava o braço, ele ganhava, quando abaixava, ele perdia. Vocês conhecem a história, né? Então levantar o braço é rendição, né? É dependência, é adoração. E Moisés, ele estava ali naquela situação. E no final de tudo, Moisés declara, não importa quem é a circunstância, quem é o inimigo, não importa o local, o Senhor é a minha bandeira. Então a bandeira, ela fala do Senhor. Quem é o Senhor? Quando a gente dança no altar com a bandeira, nós declaramos isso. A bandeira também, ela fala de território. Tem a passagem, mas eu não vou falar, senão vai demorar. Então, quando vemos uma bandeira hasteada, nós já sabemos qual é a nação, né? Se nós conhecemos aquela bandeira, olha, ali é de Israel, ali é do Paraguai, ali é da Espanha. Ninguém precisa falar nada. Você vê a bandeira, você sabe o que é, da onde é, qual é a nação que ela representa. E a bandeira também, ela demarca território, né? Quando há conquista de território numa guerra, a bandeira, ela é colocada para mostrar a conquista, para dizer, olha, essa território é minha, esse lugar é meu. Nós vemos muito isso nas guerras, né? Então a bandeira, ela é uma arma de guerra, irmãos. Quando eu estou em guerra na minha casa, eu pego a bandeira e eu saio dando com Satanás. Sai daqui, essa casa é minha, este lugar é meu, este filho foi o Senhor que me deu, você não tem lugar aqui. Quando a gente dança no altar, quando a gente dança na igreja, a gente declara o senhorio de Deus através da bandeira. A gente pode fincar a bandeira, esse território do Senhor Jesus, é uma arma de guerra poderosa, poderosa. Eu tenho um testemunho tremendo para falar, eu vou dar uma resumida, mas eu amo estar no monte. Toda semana eu vou para o monte fazer meu devocional. E eu estava num dia lá no monte, é numa clínica de recuperação esse monte que eu ajudo. E eu estava no meu momento normal. Só que quando eu fui sair de casa, o Senhor falou para mim, pega a bandeira da Alemanha. E tem alguns países que o Senhor fala comigo e a Alemanha é um deles. E eu tenho as bandeiras desses países. Eu não entendi, mas eu peguei e fui para o monte. Eu estava no meu momento normal, quando de repente eu vi assim, descendo um exército tipo aqueles dos filmes, mas era um exército inimigo. E ele descia assim, muito veloz, e o Senhor falou para mim, pega o escudo e a fita, e comece a ministrar. E aí eu peguei o meu escudo espiritual e orei e comecei a ministrar, e o Senhor dizia assim, declara sobre a Alemanha a liberdade do Espírito Santo. Declara sobre a Alemanha a liberdade naquele país, naquela terra. E aí eu comecei a declarar, e o Espírito Santo foi me falando, cobre com o sangue de Cristo, e eu comecei a dançar, e de repente o exército sumiu, né? E aí foi indo, os demônios foram embora, e eu continuei a minha adoração, e quando eu terminei, a presença do Senhor, ela tomou aquele ambiente, ela tomou aquele lugar, e eu declarava a liberdade do Senhor na Alemanha, e eu dancei com a bandeira da Alemanha, e eu fiz atos proféticos ali, mas eu não entendia o que estava acontecendo.
E quando eu terminei, o Senhor falou para mim, fale com a Elaine. A Elaine é a pastora Elaine, ela é a pastora do Vale da Bênção, ela é coordenadora do Vale da Bênção e ela também é coordenadora de toda a intercessão do Vale. E aí eu mandei um áudio para ela contando tudo o que estava acontecendo e fui embora. E aí ela me mandou um áudio assim: Simone, eu estou indo esta semana para a Alemanha. E eu falei: E ontem à noite, não lembro se foi ontem, naquela semana, eu falei com a líder, a pastora de lá, e ela me disse que lá na Alemanha não existe esse mover, não existe o machar, não existe o orar em línguas. O país é frio, as igrejas são frias, mas existe na Constituição da Alemanha que não pode, está estabelecido na Constituição da Alemanha, nas leis, que não pode ter este mover dentro da igreja. E essa pastora já foi atrás, já tentou mudar a lei, mas eles dizem que é irrevogável, porque está na Constituição. E aí, aqui no Brasil, no interior de São Paulo, eu moro no interior do interior do interior, irmãos, eu moro numa área rural, é bem longe. No interior de São Paulo, no meio do mato, num monte, aonde ninguém via, o Senhor fez algo extraordinário nesse país. Extraordinário. Eu não vi com os meus olhos carnais, mas eu consegui enxergar com meus olhos espirituais que Deus mudou essa sentença, amém? Nós vamos conseguir ouvir notícias de que essa Constituição foi mudada, de que a igreja rompeu isso, de que Deus fez algo. E aí nos dias que ela estava lá na Alemanha, eu fiquei aqui no Brasil, ela falou: você tem que ir comigo, mas aí estava muito em cima, não deu certo. Mas eu fiquei no Brasil, no momento que ela estava lá, dando a palestra, ensinando, orando, ministrando, eu estava na minha casa, com a bandeira da Alemanha, com a fita, declarando, fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer através da dança, para aquele país. Então Deus faz algo extraordinário quando nós paramos para ouvi-lo, nos conectamos com Ele. Deus faz algo extraordinário. Deus fez comigo, Deus fez coisas grandes comigo. E o tamborim, ele fala da alegria, da celebração, né? Em 2 Samuel 6,5 diz assim: Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tamborins, castanholas e pratos. Então o tamborim é festa, é alegria, é júbilo. Então nós precisamos, com entendimento, trazer o que foi tirado da igreja, né? Nós não podemos acrescentar, mas nós podemos trazer de volta o que foi roubado, o que foi tirado na celebração, né? O Senhor, Ele está restaurando a adoração. A dança, ela faz parte do culto. A dança não é enfeite de culto. Deixa eu te falar uma coisa: quando você for fazer uma festa na sua igreja, não fala assim não, por favor. Manda as meninas dançar, porque é bonitinho. É isso que as igrejas fazem, irmãos. Muitos que não têm entendimento. Coloca ali, e aí ninguém ora, ninguém pede a direção, sabe? Ninguém cobre aquelas vidas, ninguém ensina. E as pessoas se ferem, se machucam porque não tem entendimento, porque a igreja não cobre. Sabe, eu vou em muitos lugares, eu caminho por muitos lugares. Hoje eu vivo uma palavra que o Senhor me deu lá em 1998, de que eu dançaria sobre as nações. E hoje eu vivo essa promessa. Então eu chego nos lugares, a igreja ora por tudo. E tem que orar, e glória a Deus por isso. Não é uma crítica, tem que fazer mesmo. Tem que orar. Tem que orar pelo pregador, pelas canções, pelo louvor, pelos ministros, até mesmo pela porta, pela pessoa que está cuidando. Mas vocês veem
alguém dançando, orando pela dança? É muito difícil. É muito difícil alguém orar e dizer assim: olha, Pai, cobre essa vida. Porque aquilo que eu vivi lá no monte, com aquele bando de demônio que desceu, é isso que a gente vive no altar. A gente vive uma guerra constante no altar. E as pessoas não entendem. E até mesmo quem dança não entende muitas vezes. Não sabe. Então chega, nem ora, nem se cobre. Aí termina de dançar, termina o culto, não sai da guerra. Sabe? E fica carregando aquilo. E aí tem muita gente ferida, muita gente magoada, muita gente machucada. Porque fez, mas fez sem o entendimento. Eu me feri muito. Foi muito difícil chegar aqui. Os meus pastores, eles não entendiam, mas eles me apoiavam. Eles me cobriam. A minha pastora, minha pastora da Igreja Batista, ela tinha um entendimento espiritual fantástico. Ela era intercessora direta da Neuza Etioca. Então a gente vivia lá no instituto, a gente vivia no meio da guerra, no meio da batalha, nos congressos, a gente aprendia sobre guerra, sobre libertação. Então Deus me colocou num lugar seguro, num ambiente seguro. Mesmo assim eu sofri muitos ataques, muitos. Irmãos, eu tive 7 Covid. 7. Teve uma que eu não fui porque eu não conseguia levantar meu braço para Deus puxar, porque eu não tinha forças nenhuma. Então você vê, a Covid foi agora, há pouco tempo. E eu sei que foi ataques, que foram coisas para paralisar. Porque depois eu fiquei com o meu corpo cansado. Eu estava bem, todo mundo me via, me olhava e eu caminhava, mas eu não aguentava dançar. Eu dançava uma música, eu tinha que sentar, eu tinha que descansar. Eu não tinha força no meu corpo. E foi uma guerra. E as pessoas oravam, e todo mundo orava, e um ungia, e o outro fazia ato profético. E foi uma guerra para eu entender que eu precisei sair de uma batalha lá de trás, que eu tive uma batalha, e eu precisava sair daquela guerra. E Deus foi me dando estratégia, foi falando comigo. No monte, irmãos, quem não vai para o monte, corre para lá, que lá é um lugar onde o Senhor fala conosco assim, com uma conexão direta. Então o Senhor, Ele está restaurando a dança, Ele está nos preparando, Ele está restaurando a adoração. E nós precisamos estar preparados para isso. Eu vou contar um outro testemunho de um outro lado do que pode acontecer se nós não tivermos entendimento. Eu ajudo há muitos anos numa casa de recuperação, que era da minha primeira igreja, da Batista, né? E aí a gente estava se preparando para o aniversário da igreja. Então eu ministro as meninas com dança. E eu ministro a palavra que cura através da dança. Então eu estava ministrando elas, ensinando e tudo, e a gente se preparando. E nós temos, até hoje ela está conosco, uma moça, ela tem 56 anos. E ela morou 30 anos na rua. Ela não tinha para onde ir. E ela, nesse morar na rua, aconteceu muitas coisas ruins com ela, né? E aí ela estava nesse processo de libertação e a gente cuidando, tratando, orando. E nesse dia que teve esse culto, eu não fui porque eu estava com esse problema da Covid. Eu não estava conseguindo sair de casa. Não estava com Covid, mas tinha ficado com a sequela. E eu não fui no culto e veio uma igreja de fora ministrar e tinha um ministério de dança. Então, como a igreja tinha o entendimento de que a dança é para todos, as meninas começavam o culto, elas já vinham no altar, pegavam uma bandeira, pegavam uma fita e ia para o fundo da igreja, ia para o lado da igreja e dançavam. Isso era normal na nossa igreja. É normal, até hoje acontece isso lá na igreja. E aí essas meninas estavam dançando e uma das moças que estava dançando no altar de uma outra igreja, que não conhecia a história, que não sabia quem a moça era, que não sabia nada, pegou na mão dela e levou ela para o altar. E ela foi.
Se eu estivesse lá, eu não tinha deixado. Porque a gente já tinha isso conversado. Vocês vão dançar na festa, mas no altar vocês não estão autorizadas. É um processo, vocês estão no processo. E normal. E ela foi. E aí, ninguém me falou nada. Quando eu cheguei para ensaiar, estava diferente. O altar estava diferente. A glória tinha ido embora. O Senhor não estava ali. E aí eu ajoelhei e falei: Senhor, Senhor, o que aconteceu? Senhor, o que foi? E nada vinha. E aquele culto foi difícil. E quando eu fui conversar com elas, eu perguntei: gente, aconteceu algo? E aí elas me falaram: a pessoa dançou. E aí eu falei: amém. Chamei ela: o que aconteceu? Porque aconteceu alguma coisa no altar. Aí ela falou: pastora, eu já fui de escola de samba, rainha de escola de samba. E quando eu peguei aquela bandeira, que eu fui para o altar, eu me vi na escola de samba. E eu não lembrei que eu estava numa igreja, me perdoa. Eu dancei como que se eu estivesse lá na escola de samba. E aí ela profanou o que era santificado para o Senhor. E aí nós oramos. Eu chamei a pastora, que era líder, corrigimos tudo, limpamos o altar, ungimos o ambiente, ministramos a vida dela. Mas ficou uma lição, sabe? Para nós, igreja, quando vem alguém de fora, essa pessoa ela tem que ter um limite. Porque isso comprometeu, não só comprometeu, e o Espírito Santo ele não nos deixa enganado, então ele me trouxe à luz que tinha algo errado. Então nós conseguimos corrigir, nós conseguimos limpar aquele ambiente, né? Mas comprometeu o tratamento dela completamente. Ela voltou a beber por conta disso, mesmo nós orando, ela fugiu, ela foi embora. E aí foi um processo para conseguir trazê-la de volta. E até hoje ela luta. E ela ainda está conosco, porque ela não tem família, ela não tem para onde ir. Então ela mora conosco ainda. Então a gente precisa tomar cuidado do que acontece, sabe? Porque a dança, a gente vê na própria palavra, né? A dança que a moça fez e seduziu, né? E a cabeça de João Batista se foi por isso, através de uma dança. Então a dança ela traz bênção, mas ela também traz um peso espiritual. Então a gente precisa aprender, irmãos. E eu não estou aqui para vender livro. O Senhor me sustenta de uma forma sobrenatural. Eu tinha uma empresa de semijoias, e o Senhor começou a falar comigo para entregar e ficar na obra. E foi um processo doído e difícil. Mas quando eu entreguei, o Senhor cuida de mim de uma forma tão soberana, que tudo que eu preciso, e às vezes eu falo assim, ou eu penso, o Senhor me manda. O Senhor sabe, Ele me dá mimos. Eu estou aqui porque eu ganhei a minha passagem. Quando o pastor Vilmar e a pastora Raquel me convidou, eu falei: amém. Aí eu falei: pai, prepara tudo. E aí, uma pessoa que orava por mim, que ora por mim, falou assim: o que falta para você? Eu falei: falta a passagem. Tá bom. Quanto que é? Aí na hora eu entrei e vi: é tanto. Tá bom, me passa seu Pix. Na hora, irmãos, é Deus cuidando. Eu ganhei uma viagem para Israel, totalmente pago, tudo pago. A pessoa falou assim: é muito grande o que Deus faz. Eu estava me preparando para ir para o Paraguai, fazer missões no Paraguai. E aí uma pessoa me mandou uma oferta, né, para mim foi uma oferta grande, mas a pessoa falou assim: olha, eu te mandei essa oferta, mas não é para você gastar no Paraguai. E uns dias antes eu tinha recebido esses folder, né, de Israel, e a pessoa falou assim: olha, é para você ir, porque eu te vi lá. Aí eu falei: eu vou orar, porque eu não tenho a menor condição. E aí a pessoa pegou e falou assim:
Acho que 2 dias depois eu recebi esse convite, eu recebi essa oferta. E aí a pessoa falou: não é para você ir para o Paraguai, o Senhor está te falando que é para você ir para Israel. Eu sei que é uma pequena quantia. Aí eu falei: irmã, é uma resposta, não é pequena, é muito grande. E aí eu fiquei assim: Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. E aí eu fui compartilhar com meu esposo. Aí ele falou assim: o que falta para você comprar? Eu falei: falta o dinheiro. Eu te dou. Eu falei: sério? Ué, eu não posso realizar um sonho seu? Pode, mas para mim era uma coisa tão distante, sabe? E Deus faz. Então Deus cuida dos detalhes. Então não é a venda do livro, é a palavra de Deus que está aqui para nos ensinar, sabe? Deus, Ele trouxe, foi totalmente guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Tudo que está dentro desse livro, ele tem a palavra de Deus. Em todos os momentos, Deus trouxe revelação da palavra, do que Ele estava falando comigo. Então, e não é só para quem dança, é para nós entendermos a dança e começarmos a nos mover no nosso lugar, porque a dança é para todos, é para todos nós. Nós podemos e devemos adorar ao Senhor com dança. Aí você pode falar: você nunca me viu dançando. Mas não é algo assim, é no seu lugar, é no seu tempo, no seu quarto, no seu limite, no seu devocional. Ouse dançar para Deus, sabe? Convide Jesus para dançar com você. Uma vez eu perguntei para Jesus: Jesus, a tua palavra fala tantas coisas, mas a tua palavra não diz assim. Aí Jesus dançou. E aí o Senhor falou assim: é porque Ele dançava no secreto. Ele dançava comigo no secreto. E aí eu fechei os meus olhos e comecei a chorar. E comecei a ver os pés do Senhor batendo no chão e uma poeira subia. Subia uma poeira. Deus, Ele dançou, Jesus dançou. Isso é lindo. Então, eu sei que é uma revelação que Deus me trouxe. Mas Ele pode te dar revelações. É você e Ele. Eu posso compartilhar o que Ele fez comigo, mas isso não vai tocar o teu coração como tocou o meu, porque eu vi. Então, comece a falar com Ele da dança. Comece a buscar na palavra sobre dança. Comece a orar. E você vai entender aquilo que Ele me ensinou. Amém? Eu vou orar. Deus, nós nos alegramos nesta noite com esta palavra, Senhor, com esta revelação que o Senhor trouxe, Deus. Nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor nos leva a um novo nível de conhecimento. O Senhor leva a igreja do Senhor que está aqui a um nível maior daquilo que o Senhor quer fazer. Quando o Senhor diz que está restaurando a adoração, a dança, ela é adoração, ela é parte do culto. Então, Senhor, que o Senhor fale no particular com cada um de nós que estamos aqui, e que nós possamos te adorar com liberdade. Somos livres no Senhor. Deus, toca cada um de nós que estamos aqui com a tua presença, com a tua alegria que vem através da dança, Senhor, e que nós possamos levar essa porção para aquele que precisa ouvir e entender aquilo que o Senhor já está fazendo. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui compartilhando esta palavra com os meus irmãos. Muito obrigada, Senhor. Louvado é o teu santo nome. Amém.